Eu tenho aqui 1 metro de tecido, eu tô usando uma viscose sarjada, dobrei 4 vezes, como eu mostro para vocês aqui na imagem, a parte da auréola virada para fora, e eu vou trabalhar a dobra desse tecido. Posicionei aqui na dobra do tecido a minha blusinha que eu vou usar como molde, dobrei a manguinha para dentro e deixei afastada do início do tecido 2 dedos bem gordinhos. Eu vou cortar frente e costas juntos. Começa esse corte pela parte do decote. Eu vou usar a mesma medida da minha blusinha de molde. E na parte do ombro, eu acrescento 2 dedos nesse corte. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô fazendo isso. Na parte da cava, eu deixo apenas 1 centímetro de margem. E para a lateral, eu deixo 2 centímetros. Vou frisar bem, gente, que essa blusinha que eu tô usando como molde é de malha, mas é uma malha de algodão, não estica e ela já tá bem soltinha no meu corpo. Ou seja, essa blusa, ela vai ter uma margem de vestibilidade bem legal. Para a barra, eu deixo 2 centímetros de margem. A parte de baixo do tecido que sobrou, eu vou separar para cortar minha manga e fazer o acabamento do revel. Ainda no corte da blusinha, eu vou separar frente e costas. As minhas costas já está cortada como eu queria. Eu vou fazer agora os ajustes da parte da frente. Ajeito bem direitinho aqui a parte da frente e vou começar esse ajuste pela parte do ombro. Aqueles 2 dedos que eu acrescentei no primeiro corte, eu vou tirar agora na parte da frente. Eu sempre faço a frente menor do que as costas. Este ajuste eu faço para evitar que a peça fique repuxando para trás na parte dos ombros. Vou descer o decote, aqui eu estou fazendo um decote redondo, mas você pode fazer do jeito que você quiser, V, quadrado. Eu desci 10 centímetros de altura a partir do ombro. Na cava, ali na parte do meio da cava, eu vou entrar 1 centímetro para dentro da blusa. Sempre a parte da frente é mais cavada do que as costas. E eu vou terminar esse corte ali na parte de baixo, mas sem tirar da altura da cava. Terminados esses pequenos ajustes, agora eu vou cortar o revel. Um revel, para quem não sabe, é o acabamento de dentro da peça. Aqui eu comecei fazendo a parte da frente, eu peguei ali um retalho de tecido, ele está dobrado, e vou cortar direitinho, igualzinho a minha frente. Eu coloco ela por cima mesmo para ela servir como molde. Começo ali pela parte do ombro e venho contornando igualzinho a minha blusa. Tomando o devido cuidado de cortar ele bem certinho, igual a minha blusa mesmo, para não me dar problema na hora que eu for prender esse revel na peça. Depois de cortada a parte de fora, é só acertar a parte de dentro. A altura desse revel eu deixei com 10 centímetros e dou uma arredondada ali para ficar bem bonitinho o acabamento por dentro. Já cortei a parte da frente, agora eu vou cortar a parte das costas. O processo é exatamente igual ao da frente. Contorno ali a minha blusa como um molde bem certinho e faço o mesmo processo na hora de dar acabamento para o lado de dentro. Eu também deixei a parte de trás com 10 centímetros de altura. Eu gosto de um acabamento bem grandinho por dentro. Eu acho que o efeito fica bem bonito do lado do avesso na peça. Como aqui eu estou trabalhando com tecido bem molinho, com bastante caimento, eu vou usar uma entretela também nesse acabamento. Eu aqui estou usando uma entretela de malha com cola, mas você pode usar a que você tiver aí, de preferência a mais fininha que tiver e com cola. O processo de entretelar a peça também é bem fácil. É só cortar do tamanho que você precisa, no tamanho da minha peça aqui no caso, e depois vir colando com ferro de passar. Agora me diz uma coisa, gosta desse tipo de conteúdo? Está gostando desse vídeo? Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as suas amigas e eu vou ficar muito feliz também com o seu comentário. Aqui eu já cortei a blusa e o acabamento, agora eu vou fazer a parte da costura. Veja que eu fiz a união direito com direito, frente e costa, e também do acabamento, direito com direito. E vou fazer a costurinha ali na parte de cima. Na máquina de costura, a margem que eu deixo apenas de um pé de máquina,
costuro primeiro o ombro da blusa e depois eu costuro o ombro do acabamento. É nessa hora também que eu já dou acabamento na parte dos ombros da blusa e em volta de todo o revel. Aqui no caso específico eu usei overlock, mas se você não tiver, pode ser feita na zigue-zague e também existe outras formas de fazer acabamento. Com o meu revel ali finalizado, costurado direitinho, dado o acabamento, eu vou unir direito da blusa com o direito do revel e vou prender ele todinho com o alfinete. Sempre lembrando de coincidir costura com costura, bem direitinho. Daí então é só levar a peça para a máquina. Eu começo ali pela parte dos ombros, que é na parte lateral, e venho costurando com a distância de pé de máquina, em volta de todo o decote da blusa. Como já está preso com o alfinete, eu não tenho problema dele escapar da minha peça. Se caso você tiver dificuldade com o alfinete, você pode também alinhavar essa parte. Facilita muito para quem está iniciando. Terminei de prender ali o decote, olha como ficou minha costura. Agora eu vou dar pequenos piques, não muitos, apenas nas partes mais curvas do decote. Esse processo vai me facilitar na hora de eu virar esse acabamento. Agora eu vou voltar essa peça para a máquina para fazer uma costura de reforço. Eu viro o acabamento para o lado do revel e vou fazer uma costurinha bem na borda do revel. Essa costura é uma costura de reforço, para deixar o acabamento preso desse lado aí. Também serve para evitar que o decote fique desmanchando depois da nossa peça pronta, né? A parte do revel já está quase finalizada. Eu passei ali para o lado do avesso, vincando bem as costuras. Eu vou fazer só agora uma costura de segurança na parte de trás. Então, com a peça virada para o lado direito, a partir do decote, na parte de trás, eu vou marcando 2 centímetros em volta de todo o decote, somente na parte de trás. Eu ponho alguns alfinetes ali também, para evitar que essa peça escorregue na hora que eu estiver costurando. E como eu já disse antes, se você tem dificuldades com alfinete, pode alinhavar também. Observe que eu venho passando uma costura bem ali onde eu marquei com giz, com 2 centímetros a partir do decote. Eu faço essa costura bem devagarzinho, com muita calma, para ficar bem bonito o meu acabamento, bem certinho. Depois de costurado, fica assim, ó, bem certinho, bem bonito. E essa costura vai fazer com o revel fica preso ali do lado de dentro na parte das costas. Com o decote finalmente pronto, chegou a hora de trabalhar a manga dessa blusa. Eu abri a blusa para o lado direito, abri bem direitinho a cava e vou medir ela todinha, de ponta a ponta. A minha aqui deu 43 centímetros. E como eu vou fazer uma manga godê, eu vou dividir essa medida por 6,28. Guarde essa medida. Eu vou usar aquela parte de baixo do tecido que sobrou. Ele aqui já está dobrado no meio. Eu vou dobrar mais uma vez, vai ficar com 4 dobras. Eu vou cortar as 2 mangas juntas de uma vez. Depois eu dobro esse tecido no meio, dessa forma que eu estou mostrando para vocês na imagem. Com a medida que eu achei lá da minha cava, dividida por 6,28, eu vou começar a marcar a manga. Aqui a minha eu arredondei para 7 centímetros, que deu uma medida aproximada. Eu começo ali, ó, do comecinho do tecido, dessa dobrinha aí, e vou marcando em toda a volta dele, fazendo um semicírculo com 7 centímetros. Depois que eu desenhei esse semicírculo, a partir dessa medida, eu vou marcar a altura que eu desejo da minha manga. Aqui eu só consegui marcar 12 centímetros, porque eu não tinha mais tecido para fazer um tamanho maior. Então, em volta de todo o semicírculo, eu vou marcando 12 centímetros, fazendo um círculo maior em volta de toda essa marcação. Depois desse processo, é só vir cortando aonde eu marquei. Lembrando que eu já estou cortando as 2 mangas junto.
Já tá cortada a minha manga, agora eu abri ela e a parte de baixo eu vou dividir no meio, como eu mostro para vocês. E vou vir cortando mais ou menos um pedaço até 1/4 da manga, mais ou menos. Eu tiro esse bico aí da parte de baixo, deixando a parte de baixo menor. Faço ali um corte abrindo ela e pronto. Já tá aí a minha manga. Eu fiz um acabamento em volta de toda ela com overlock. E agora é só redobrar para dentro e dar uma costurinha. O tipo de acabamento aí também fica a seu critério. Você pode fazer também uma bainha de lenço que fica bem bonitinho para esse tipo de acabamento. O acabamento da barra finalizado, eu também já dei um pique no centro dessa manga e vou prender ela também no centro da cava. Lembrando que a minha parte da frente é menor do que as costas, então o centro da costura não vai dar lá na costura do ombro. Eu uni ali cava com cava na parte de baixo e achei o centro da cava. Ali eu marco com giz para eu poder encaixar bem certinho a minha manga. Eu já abri aqui a minha blusa para o lado direito, veja onde ficou a marcação do centro da cava. Agora eu vou encaixar essa manga bem nessa marcação, ó, o pique que eu dei na manga, que é o centro dela, eu vou encaixar ali, ó, direito com direito, bem direitinho, prendo com alfinete, né, para não escapulir na hora que eu for costurar, e é só vir fazendo a costura. Gente, por mais incrível que pareça, esse tipo de manga é o mais fácil do mundo de costurar. Eu tenho certeza que você que é iniciante, se seguir o passo a passo aqui certinho, sua blusa vai ficar linda. Ah, outro detalhe que eu quero comentar aqui. Como eu usei um raio um pouquinho maior do que a minha medida, sobrou um pouquinho de manga, mas não tem problema. É só cortar depois que eu costurar ela no lugar e vai dar super certo. E eu vou te mostrar. Começa a costura ali pela parte de baixo da cava e venho contornando toda a cava já com a manguinha no lugar. A margem de costura que eu deixo aqui é apenas um pé de máquina e sempre é regra, tá? Na cava a gente deixa o mínimo de margem possível. Manguinha costurada, é hora de fechar a lateral dessa blusa. Eu também já dei acabamento, tá? De overlock em volta dessa cava. E agora é só fazer a união de costura com costura ali da cava. Eu prendo novamente com alfinete, né? Eu amo trabalhar com alfinete, acho que vocês já perceberam isso, né? E só vim fazendo a costura, começando da cava até a barra. Já na máquina, a margem que eu deixo para a lateral sempre é maiorzinha um pouquinho. Aqui eu deixei 1,5 cm de margem. Ah, e outra coisa que eu gosto de falar sempre para quem está iniciando na costura é nunca esquecer de dar o retrocesso, gente, no início e no fim da sua costura. Fechada a lateral, é só fazer a barra. Aqui eu dobro e redobro. Dobro com 1 centímetro e redobro também com 1 centímetro. Eu passei a ferro para vincar e ficar mais fácil e agora é só vir fazendo a costura. E finalmente ficou pronta a minha linda blusa, super fácil de fazer, sem molde, com uma manga godê. Gente, eu achei que ficou linda, essa manga maravilhosa. Eu amei fazer essa blusa e eu amei o resultado. Me diz aí, o que vocês acharam? Gostaram? Usariam esse modelo? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.